Ontem a Ucrânia fez um ataque em Moscou e eliminou o general Kirillov, alta patente responsável por questões nucleares, armas biológicas e químicas na Rússia. De certa maneira, foi uma eliminação de alto nível para o sistema de inteligência, o serviço de inteligência da Ucrânia. Em contrapartida, hoje a Rússia afirma que prendeu o responsável pelo ataque. Nós vimos, inclusive, que o ataque foi feito a partir de uma emboscada, em alguma medida, quando infiltrados da Ucrânia na Rússia colocaram dispositivos explosivos em um patinete que explodiu, conforme nós visualizamos, acabando por abater o general e levando-o à baixa, conforme nós observamos aqui ontem. Hoje é dia 18 de dezembro de 2024 e este é um dos principais temas que se fala na questão da guerra entre Rússia e Ucrânia. Aliás, porta-voz da Rússia, Maria Zakharova, fez críticas à ONU pelo fato de a ONU não ter se posicionado sobre o evento e não ter criticado a ação da Ucrânia no que se refere aí à caça ao general russo, tá? Então, o que você acha sobre isso? Eu acho isso um tanto curioso e irônico diante da guerra, né? Enfim, nós temos aqui o cenário da região onde morava o general. Então imaginem vocês, o serviço de inteligência da Ucrânia se infiltra no território russo e na frente de um general de alta patente acaba fazendo a emboscada para que o general seja abatido, enfim, conforme nós visualizamos, não é? Aí é o cenário pós-explosão e coisa do gênero, tá certo? Outra coisa importante é o encontro informal entre o Zelensky e também líderes da OTAN e também da União Europeia, não é? E, claro, líderes da Europa, líderes da Ucrânia, no caso Zelensky, e também da OTAN. Nós vemos nessa foto, inclusive, Marco Rutte com o Volodymyr Zelensky. E há algumas declarações bastante complicadas por parte da Ucrânia, conforme nós vamos observar logo na frente, a respeito da possibilidade da Ucrânia reaver ou não os territórios do Donbás e também da Crimeia. Conforme eu menciono, hoje é dia 18 de dezembro. Antes de avançar, se este conteúdo ajuda você a entender tudo que ocorre nas questões da política global, eu peço a você que deixe o like e mais ainda, divulgue também o nosso conteúdo para as pessoas que gostam de geopolítica. 18 de dezembro, o ano está acabando e nós temos vários assuntos importantes. Eu sempre contextualizo com vocês, tento contextualizar e você percebe, portanto, que a questão geopolítica envolve uma análise geográfica, o território, não é? As disputas fronteiriças em alguma medida, o acesso aos recursos naturais, tá certo? Ou também a questão histórica, tudo tem um certo contexto para compreendermos o que ocorre na questão da política global e também, por fim, a própria política, o tripé da geopolítica, história, política e geografia. Você quer aprofundar esse conhecimento? Eu te convido a fazer parte da nossa comunidade, o link está na descrição do vídeo, dê uma olhada, vem estudar conosco. Pessoal, então nós temos aqui uma discussão, inclusive, segundo algumas informações, que mísseis Scalp. O míssil Scalp é um míssil que tem um alcance ali em torno de 700 km. É um míssil que teria condições de atingir o território de Moscou, a partir da Ucrânia, inclusive. Os mísseis Attack-MS têm um alcance de 300 km, então, que são os mísseis americanos, que a Ucrânia utilizou já 3 vezes os mísseis americanos e uma vez o míssil Storm Shadow, que é o míssil britânico, um míssil de longo alcance. O Scalp é a versão do Storm Shadow, não é, grosseiramente falando, para o míssil inglês, perfeito? Que é o míssil Storm Shadow, enfim. E este míssil teria sido utilizado hoje para atingir a região russa, em especial a região de Rostov, tudo bem? Então o objetivo da Ucrânia seria atingir justamente uma base aérea na região de Rostov, conforme nós vimos mais cedo as informações, tudo bem? Essa informação ainda não foi completamente, como nós vamos dizê-la, não é? Verificada, digamos. Nós temos ali aquele site de onde nós
tiramos muitas informações a respeito da guerra, dos frontes de batalhas, enfim, que é o Level Up Map, ok? Trazendo algumas informações nesse sentido, de que houve um ataque da Ucrânia contra o território de Rostov, a fim de atingir ali uma base aérea e teria atingido por fim, certo? Com um míssil de origem britânica, conforme visualizamos ali. Tá? Nesta região de Rostov, a distância ali entre a Ucrânia e a região atingida é uma distância, não é, de 270 quilômetros, não é tão longe assim, tá certo? E conforme eu mencionei, se nós pegarmos aqui o território da Ucrânia e Moscou, que a distância é de 500 quilômetros mais ou menos, ok? A distância entre a Rússia e o território de Moscou. Tá? Então o míssil Ataque-MS, o míssil americano, não teria condições de chegar até o território de Moscou, mas os mísseis Storm Shadow Scalp, sim, ok, de origem britânica e também francesa. Vamos continuar acompanhando os desdobramentos deste assunto. Na mesma região, inclusive, próximo a Rostov, nós temos ali o Mar de Azov, e nesta localidade, no Estreito de Kerch, né, não é no Mar de Azov, é mais para o sul do Mar de Azov. No caso, nós temos o vazamento de petróleo na água por conta dos navios sombras da Rússia terem naufragado. Há alguns dias nós observamos, inclusive, os vídeos mostravam, tá certo, os navios naufragando, uma cena semelhante à do Titanic, não é? Derramando bastante óleo nas regiões marítimas, enfim, e consequentemente trazendo um impacto ambiental considerável. E aí, outras informações estão dando conta de que um terceiro navio russo estaria afundando também, vazando mais petróleo, mais óleo na região litorânea, nesta localidade do Mar Negro, tá certo? Que fica na posição oeste ali da região do Cáucaso, mais ou menos na zona litorânea do Cáucaso, e na região ao sul do Estreito de Kerch, conforme nós podemos constatar segundo as informações, tá? Agora, outro assunto muito importante é a Rússia, que teria prendido um cidadão de origem uzbeques, tá? O Uzbequistão, aliás, é um país que tem boas relações com a Rússia, assim como o Cazaquistão, não é? Sobretudo o Cazaquistão, são dois países que têm boas relações com a Rússia, conforme nós vemos, relações comerciais, geopolíticas, enfim, não é? São dois países na região da Ásia Central que, inclusive, fizeram parte da União Soviética, conforme, não é, a história nos relata e nos conta. O que nós temos é um cidadão de origem uzbek foi capturado na Rússia e a ele é atribuído a responsabilidade do general ter sido abatido, ok? Então ele seria um mercenário que teria sido contratado por ucranianos para se infiltrar no território russo e executar a atividade que nós vimos, inclusive o início do vídeo foi sobre este tema, não é? Aliás, é o que mais repercutiu entre ontem e hoje. E não se sabe exatamente, não é, a procedência da veracidade e a veracidade aí dessas informações que relata Moscou, mas é atribuído a ele. Ele teria, inclusive, recebido $100 mil para executar tal ação, tudo bem? Na sequência aí nós temos uma informação nesse sentido, trazendo detalhes do que não teria ocorrido. Vamos aqui projetar. E aqui a respeito do caso Kirillov, o detido recebeu um dispositivo explosivo caseiro e colocou em uma scooter elétrica estacionada na entrada do prédio residencial onde o Igor Kirillov morava. Conforme nós mencionamos, é na frente da casa do general que ele foi abatido, enfim. Para monitorar a residência do general, cidadão do Uzbequistão alugou um carro e o equipou com a câmera de vigilância e acrescentou o comunicado. A filmagem desta câmera foi transmitida online para os organizadores do ataque na cidade de Dnipro, após um sinal de vídeo ser recebido sobre os soldados saindo da entrada. O dispositivo explosivo foi ativado remotamente por eles, relatou o comitê, enfim. Outras pessoas envolvidas na organização deste crime estão sendo identificadas, enfim. Então, foi um ataque feito em território russo com uma peça, não é, um cidadão aí de origem uzbek no território,
implantando a câmera, o dispositivo e remotamente sendo assistido em Dnipro. Dnipro é uma cidade, uma região no interior da Ucrânia, conforme nós conhecemos, mais ou menos na região central daquele país, que inclusive é a região onde foi atacado pelo míssil Orishnik da Rússia, um míssil ali de alcance interregional, tal, né? Então, muito bem orquestrado aí o ataque contra o general da Rússia e o seu assessor, tá bom? Agora, um outro tema importante que repercutiu bastante hoje são os exercícios militares russos na região do Alasca. Conforme nós sabemos, em 1867, o Alasca foi vendido para os Estados Unidos quando a Rússia abriu mão daquele território. Agora, o que nós temos também é que a Rússia faz exercícios militares consideráveis até em diversas regiões do planeta, sobretudo na região de altas latitudes norte. Na região do Ártico, por exemplo, nós temos uma constante de exercícios militares russos. Agora, na região do extremo leste da Rússia é região de fronteira com os Estados Unidos e Canadá, tá certo? E a região onde nós temos a localidade do Alasca e, eventualmente, nesta região, a Rússia hoje fez exercícios militares. Nós vimos, inclusive, alguns vídeos mostrando ali os exercícios russos naquela localidade com aeronaves, caças e assim por diante. Eu vou projetar para nós observarmos justamente o vídeo divulgado pela defesa russa, justamente aí dos exercícios que eles fizeram na região do Alasca, próximo aos Estados Unidos. Então nós podemos observar um vídeo propaganda do exercício militar que a Rússia fez na região do Alasca, enfim. Outro assunto importante é a declaração do Zelensky a respeito da dificuldade de recuperar territórios da Crimeia, tá certo? E também do Donbass, tá certo? Eu escrevi aqui Alasca, mas no caso é para se referir justamente ao Donbass, que nós sabemos são as regiões ocupadas pela Rússia nesse contexto da guerra, enfim, tá? Então a gente tem o Zelensky trazendo uma declaração que é o próprio Zelensky que traz a declaração, do jeito que a coisa tá, é capaz das pessoas chamarem o Zelensky de Roussetti. Não, mas é o Zelensky dizendo que a reconquista desses territórios a custo da Ucrânia é algo muito difícil. A Ucrânia, novamente, o Zelensky bate na tecla da necessidade de uma defesa da Ucrânia diplomática por parte dos países da Europa, dos aliados da Ucrânia e coisa do gênero, não é? Então, uma situação bem difícil para a Ucrânia. Um outro assunto são as declarações do Gerasimov, que é o chefe do Estado-Maior na Rússia hoje, dizendo sobre dois temas importantes. Vejam só, de modo geral, o tema de controle de armas permanece no passado, uma vez que o retorno ao nível mínimo de confiança é impossível hoje em dia, devido aos padrões duplos do Ocidente. Há uma acusação constante da Rússia de provocações do Ocidente, no entendimento de Moscou, e também duplos padrões e tal. E aqui ele está se referindo justamente que não dá mais para ter níveis de armamentos que não possam ser ultrapassados, não é? Por conta do aumento das tensões, a Rússia e certamente os demais países precisam voltar a uma corrida armamentista em boa medida. A gente está assistindo hoje a uma retomada do MED, né? Sem dúvida, uma busca por armamentos por parte dos países a fim de que eles consigam garantir minimamente a paz. Outra declaração aí é de que o Gerasimov afirmou que as forças da Ucrânia perderam 1 milhão de soldados e
20 mil veículos blindados desde o início da guerra. Em Kursk, naquela localidade, teriam sido perdidos 42 mil ucranianos naquela região. Então é um número bastante elevado, segundo aí o Gerasimov, das perdas ucranianas. Recentemente nós tivemos o dado do Zelensky dizendo a respeito das perdas russas e também das perdas ucranianas, tá? E os números são bastante discrepantes nas acusações de perdas de números, tá? Não é o Putin quem diz, mas sim o Gerasimov, mas é um número muito elevado que o Gerasimov acaba trazendo, sobretudo quando nós olhamos para a situação em Kursk, tudo bem? Uma situação bastante difícil, tá? Para a Ucrânia, sem dúvida, se esse número realmente condizer com a verdade, tá? Embora não sabemos exatamente quais são os números, existem estudos que dão indicativos a respeito dos números, entretanto, não vou entrar nesse debate com vocês agora, tá? E aí, o Gerasimov tem razão ou está exagerando nas perdas ucranianas e omitindo as perdas russas? Mas é um número bem, né, considerável. E nesses dias, também houve um debate por parte da OTAN a respeito do número de perdas, ok? Que não é baixo e sim considerável, tá? Que se aproxima um pouco do que o Gerasimov falou. Vamos aqui avançando. Por fim, a questão do Brasil votando na ONU de modo a se abster. A Rússia condenada de sequestro de crianças na região do Donbás, de Zaporizhia, de Kherson, enfim. A ONU vai fazer um julgamento da Rússia e o Brasil acabou se abstendo. Outros países também se abstiveram, não é? Mas chama atenção o caso do Brasil. Aqui uma relação dos países que acabaram por se abster em relação à condenação contra a Rússia, tá? Então, o Brasil nós visualizamos ali na corinha amarela, que são os países que se abstiveram. 80 países se abstiveram, ok? Um número bastante considerável. Agora, os países que votaram a favor da condenação da Rússia, em boa medida, são países que se localizam na Europa, tá? Na sua maior parte, enquanto que países da Ásia e também da África, incluindo aí o Brasil, na América do Sul, são países que se abstiveram em torno de 80, não é? 80 abstenções, é um número bastante importante. Agora, os que votaram contra a condenação da Rússia foram a China, ok, a Venezuela, o Zimbábue, o Sudão, a própria Rússia, Níger, Nicarágua, tá certo? Mali. Chama atenção, não é? Os países africanos que têm uma posição de aumento de influência russa crescente, tá? Como é o caso aí do Mali, não é? Por exemplo, do próprio Sudão, tá? A Eritreia. Agora, países que são aliados da Rússia em alguma medida, é o caso do próprio Cazaquistão. Deixa eu ver como o Cazaquistão votou ali. O Cazaquistão se absteve, não é? Em amarelo ali embaixo, tá? Com K. Enfim, mas os aliados da Rússia, de certa maneira, votaram contra a condenação feita na ONU pela Rússia, envolvendo ali a situação dos sequestros de crianças. Vamos continuar acompanhando os desdobramentos da guerra, no mais é isso. Se você chega até aqui, eu agradeço mais uma vez sua presença. Reitero a você e peço para que você deixe o like, se inscreva no canal e, claro, conheça a nossa comunidade geopolítica. O link está na descrição do nosso vídeo. Bons estudos, respeita a geografia, até mais. Tchau, pessoal.